paz que este mundo não tem para dar. São vidas vazias e sem confiança, em busca de alguém que lhes traga esperança. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Há muitas famílias que estão destruídas, sofrendo a dor de tantas feridas. Vamos hoje pregar o evangelho do amor, que nos livra do mal no poder do Senhor. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Olá, queridos, tudo bem com você? Eu desejo para você e para sua família uma ótima noite. Que bom estar com você mais uma vez nesse terceiro dia dessa caminhada que estamos trilhando durante essa semana. E sabe, eu queria reforçar aqui aquele recadinho com você que após essa semana, no próximo domingo, nós estaremos começando uma série de domingos especiais que serão transmitidos através da live ou serão feitos presencialmente, caso os decretos eles permitam. Mas eu gostaria de te convidar a participar, tá bom? E nós também, queridos, temos um projeto para lá de especial, para que ocorra durante essa semana, durante esse momento especial que nós estamos passando. O momento da Páscoa é um momento muito lindo, um momento extraordinário, um momento que nos lembra de Jesus. Eu gostaria de te convidar a lembrar-se também do que Ele ensinou enquanto aqui esteve na terra. Ele ensinou que nós deveríamos amar o nosso próximo. Ele ensinou que nós deveríamos cuidar do nosso próximo, assim como de nós mesmos. E nós temos um projeto super especial para essa semana, que é o nosso mutirão de Páscoa, onde nós queríamos contar com você como igreja, como pessoa que está acompanhando conosco, a se solidarizar-se, se possível, a estar fazendo o propósito de uma doação de uma cesta básica. Eu ainda não sei o valor, estarei passando para vocês nos próximos dias, mas eu gostaria que, se possível for para você, se a sua condição permitir, e você tiver o desejo no seu coração, se comprometa a participar junto conosco desse ato de amor. Eu garanto que você estará fazendo a Páscoa de alguém muito,
mais feliz. Igrejas, escritórios e instituições adventistas na região sudeste alcançaram a marca de 500 mil de quilos de alimentos arrecadados. Mais de 30 mil famílias serão ajudadas com o projeto. Já pensou se fosse verdade? Você pode fazer isso se tornar real. Nosso desafio é que cada distrito, cada sede administrativa, cada instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, alcancem a marca mínima de 100 cestas básicas ou mais nesse mutirão de Páscoa. Diante dos tristes efeitos da pandemia, o melhor presente que podemos dar aos que passam necessidade é o nosso apoio material e espiritual. Eu desafio a você a fazer a diferença. Sabe, queridos, muito feliz, novamente eu digo, de estar com você nesse dia. E sabe, caso você queira conhecer mais sobre esse Jesus, caso você queira conhecer mais sobre a palavra de Deus, além do que essa semana ela vai te proporcionar, eu queria te convidar a escrever aí nos comentários: eu quero conhecer mais sobre a palavra de Deus, que nós iremos entrar em contato com você. Ou então, através da nossa página do Facebook, você consegue mandar para a gente uma mensagem. A mesma ferramenta pode ser usada caso você queira fazer para nós a doação da cesta básica. Mas eu gostaria que, se você quiser conhecer um pouco mais de Deus, entre em contato conosco através desses sites. Lá na página do Facebook tem o meu número, você consegue falar comigo. Eu queria te convidar agora a fechar os olhos, para que nós possamos fazer uma oração e louvar o nosso Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, porque mais um dia estamos reunidos aqui entre família, entre o corpo de Cristo, para juntos estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor abra o coração e as mentes de cada um dos Seus filhos que está acompanhando essa live. Senhor, ilumine também os lábios do Teu servo, pastor. Ilumine, Senhor, as mensagens musicais que ouviremos. Que tudo que aqui acontecer, nesses momentos que passaremos juntos, sejam para nos aproximar de Ti. É isso que eu te peço, Senhor, e que o dia de hoje, ele seja mais um dia de decisões e de entregas a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu peço que a Tua presença ela continue com cada um dos Seus filhos, os abençoando. Eu te rogo as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar? Preço do amor.
é sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. É sobre um simples convite. Quando a gente era adolescente, para jovem, eu sempre quis ser independente, né? Aí quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter o meu próprio dinheiro, aí eu comecei a ter essa independência. E aí nós começamos a sair com os amigos. A gente saía, curtia a noite, viajava para a praia, e a gente bebia, ia para as noites, baladas, e assim ia. E aí aconteceu uma fatalidade na nossa família, que um dia minha mãe, pela manhã, me acordou para trabalhar por volta de umas 6h30. Aí eu fui tomar banho. Quando eu saí do banho, eu escutei ela se esbravejando na cama. Quando eu cheguei lá, ela estava tendo um infarto. E aí levamos para o hospital, chegou lá morta. Eu tinha 19 anos. 19 anos, meu irmão 17, minha irmã 15. Então isso foi um trauma, um baque, uma coisa muito difícil. E eu nunca tinha ido no enterro, no velório de ninguém. O primeiro enterro e velório que eu fui foi da minha própria mãe. Aí sepultamos aquela tristeza, eu fui um amigo meu indicou para a gente ir num centro espírita, buscar uma resposta para aquela dor, para aquela aflição e tal, né? Não achei ali não achei, né, assim, uma resposta para aquilo e continuamos vivendo. A vida andava assim, nesses prazeres, né? Bebida, sair, noite. Até um dia que eu estava um sábado à tarde sentado na calçada de casa e um rapaz que tinha trabalhado comigo, muito amigo meu, chegou à tarde assim e falou: Marcelo, você não quer estudar a Bíblia? Eu pensei assim, estudar a Bíblia? Nossa, eu nunca estudei a Bíblia. Nunca estudei a Bíblia. Falei, quero estudar a Bíblia. Aí de bermuda, chinelo, entrei no carro dele e ele me levou para uma classe bíblica. E aquele estudo da Bíblia começou a mexer com a minha vida. Começou assim, me trazer uma paz, sabe, uma certeza. Quando estudamos sobre a morte, sobre a verdade da morte, eu fiquei assim chocado. Chocado. Falei, não é possível, chocado. Mas aquele estudo, aquele entendimento me deu a paz que eu tanto buscava. Eu gostava muito de ir para discoteca, de beber, de sair com os amigos. Então, qual que era a minha mentalidade de jovem naquela época? Vou continuar estudando a Bíblia, mas vou continuar indo na discoteca. Quando Jesus estiver perto de voltar, eu abandono isso aqui e fico firme com Jesus. Nesse momento, a minha vida começou a estar num declínio. Aí comecei a piorar, beber mais, usar drogas, sair mais. Até um belo dia, ou um mau dia, vamos dizer assim, que eu bebi. Quando eu acordei, quando eu me dei por conta, eu estava em casa. E quando eu acordei, eu comecei a passar mal. Naquele dia eu olhei para o espelho e falei assim, não, isso não é um ser humano. Isso não é um ser humano. Aí naquele momento eu falei assim, vou parar de beber. Quando eu tentava beber, eu passava mal. Toda vez que eu tentava beber, eu passava mal. Eu falei, então bebida não serve para mim. Aí eu parei de beber. Mas aquele vazio, sabe? Eu andava na rua procurando folheto de uma igreja para ir numa igreja. Então eu procurava folheto até um dia, um domingo de Páscoa, e eu lembrei de uma igreja adventista que eu tinha ido, a igreja adventista da cidade Dutra. Cheguei em casa, estava minha cunhada, meu irmão, falei assim, hoje eu vou para a igreja, vamos? Aí chegou lá uma recepção, domingo de Páscoa, uma recepção maravilhosa. E aí tinha o horário certo e comecei a ir, aí não saí mais. Estudamos a Bíblia, o pastor Luiz Gonçalves com aqueles apelos poderosos que ele faz, com aquele ensino poderoso, tomei minha decisão, me batizei. Olha que é um convite para um estudo bíblico não pode fazer na vida de uma pessoa, um simples convite, pautado por uma amizade, por um conhecimento. Às vezes você conhece pessoas que passam por dificuldades, faça o convite, vamos estudar a Bíblia. Aí você pode dar o estudo ou pode levar essa pessoa no lugar onde alguém dá o estudo, como foi no meu caso. Persevere nesse conhecimento, você pode ter certeza que lá no final você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O céu ficou silente
ti, quando a cruz seguiu ali. Dizem que choveu, se é verdade eu não sei. Acho que milhões de anjos choraram com o Senhor. Parece que foi chuva para todos nós. Estavam os anjos prontos para o tirar da cruz. Bastava apenas vir a ordem de Deus. Por que me abandonaste, Cristo? Então pergunta ao Pai. O céu contempla a cena com muita dor. Não sei como anjos choram, mas eu sei. Choraram quando viram Cristo na cruz seguir ali. Virou a face o Pai, não pode suportar. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Quando o sol se escondeu e tudo escureceu, quando Cristo se entregou, caíram lágrimas do céu. Não sei como anjos choram, mas eu sei. Choraram quando viram Cristo na cruz se entregar. Virou a face o Pai, não pode suportar. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Milhões de anjos choraram, foi por isso que choveu. Na mensagem de hoje vamos considerar a ansiedade e o sofrimento de Jesus e como que ele enfrentou os seus medos no caminho para a cruz. Mas imagine um pai e um menino entrando numa loja de uma cidade de interior, e ali analisando as coisas, vendo, comprando uma coisa, comprando outra, e na hora que eles vão embora, o proprietário olha pro menino e fala: "Ei, pega aqui alguns doces." E o menino fica olhando para o pai e o proprietário fala: é de graça, pode pegar. Mete a mão aqui no pote, pega alguns doces, pode pegar. E o menino ficava fixado ali, olhando para o pai, e não tinha nenhuma reação. E o pai, ao ver aquilo, ele foi lá, enfiou a mão no pote, pegou alguns doces e foram embora. Ele deu os doces para o filho. E no meio do caminho ele perguntou: "Mas meu filho, por que você não pegou o doce quando o moço falou com você?" Ele olhou para o pai, deu um sorrisinho e falou assim: "Papai, é porque eu sei que as suas mãos são maiores do que as minhas." Espertinho esse menino, hein? Queridos, em meio às lutas, em meio à angústia, à tristeza que esse mundo traz, não guarde para você, coloque tudo nas mãos do Pai, porque as mãos dele são maiores do que a nossa. E ele vai poder suportar e segurar muito mais do que a gente.
Confie no Senhor, entregue a sua vida a Ele. Saiba que Ele vai poder cuidar de você. Ele vai tratar você da melhor maneira possível. Confie a sua angústia nas mãos do Senhor. Confie os seus sonhos nas mãos do Senhor. Confie os seus planos, os seus medos, os seus temores nas mãos do Senhor. E saiba que Ele vai cuidar de você. Quando olhamos para os últimos dias de Jesus, chegamos à conclusão que esses dias não foram fáceis. Estava diante dele uma dolorosa missão de morrer em nosso lugar. Não foi fácil aqueles dias. A angústia, o sofrimento, o medo tomando conta dele. E você sabe, você já leu em vários lugares da Bíblia, onde ele foi tentado várias vezes a não cumprir a missão. O próprio Pedro, que nós iremos falar um pouquinho sobre Pedro amanhã, o próprio Pedro foi um desses que foi usado pelo inimigo para tentar impedir Jesus de cumprir a missão. Mas ele lutou. Apesar do seu medo, apesar da sua angústia, ele orou, ele suplicou, ele lutou e ele foi vitorioso lá no jardim de Getsemane. Esse jardim ele é muito especial para a gente porque a nossa vitória aconteceu lá. A nossa vitória, ela começou ali. Ali ele se levantou vitorioso e ele foi enfrentar todos os problemas. A vitória de uma luta, ela não acontece quando nós vamos enfrentar os problemas, mas acontece antes, quando estamos em oração, em silêncio, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor por vitória. A nossa vitória começa aí. Não é quando vamos lá enfrentar o patrão, quando vamos enfrentar um relacionamento que está em ruínas e nós queremos restaurar. Não é nesse momento, mas é de joelhos, quando nós clamamos ao Senhor. Jesus ele estava num momento muito angustioso da sua vida. O livro de Marcos, no capítulo 14, no verso 34, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele estava passando um momento muito difícil. Alguns psicólogos eles falam que Jesus ele estava passando por uma depressão profunda, causada pelo pecado. O pecado já estava tomando posse dele. Ele já estava recebendo o meu e o seu pecado. A culpa que era minha, a culpa que eu mereço, as consequências, ele tomou sobre ele. E isso foi um fardo muito grande que trouxe para ele angústia. E você sabe que Isaías fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Ele começou a sentir essa separação, ele começou a sentir essa angústia. O primeiro Adão se rebelou no jardim do Éden. E foi no jardim de Getsemane que Jesus ele nos trouxe a vitória, ele nos trouxe vida, ele nos trouxe salvação a todos aqueles que crerem. Você precisa crer, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Mas Jesus precisou passar por esse momento de sofrimento, de angústia, de medo, porque ele era completamente homem e ele precisava passar por isso para entender o que nós sofremos, o que nós passamos, e ele passou por isso. Ele passou por esse sofrimento e como que ele enfrentou o seu medo, como que ele enfrentou a sua angústia, a sua ansiedade, a sua depressão. Tem alguns passos. E um deles é que ele buscou ajuda dos seus amigos. Ele buscou ajuda de outros. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26. E aqui, a partir do verso 36, Jesus no Getsemane diz assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. No Monte das Oliveiras tinha um jardim especial. Jesus ele subiu ali com os seus discípulos e chegou no momento que ele deixou os seus discípulos ali e ele foi para um local especial nesse jardim para orar.
Só que ele não foi sozinho, ele levou os seus amigos, aqueles mais íntimos. Pedro, Tiago e João foram com eles. E Jesus chegou com eles ali no jardim de Getsemane, porque ele precisava de apoio, ele precisava de incentivo, e ele falou assim, olha, ficai aqui, orai comigo, eu vou para ali. E ele foi para um local ainda mais isolado, e a ideia era que Pedro, Tiago e João ficassem ali em oração, clamando, para apoiar, para incentivar, enquanto Jesus estava um pouquinho mais à frente, orando e falando com o Pai. Um dos passos que Jesus tomou para enfrentar o seu medo, a sua ansiedade, o seu sofrimento, foi buscar ajuda. Querido, não fique sofrendo sozinho. Busque ajuda. Procure pessoas consagradas para te ajudar. Você está enfrentando um problema no seu relacionamento, no seu casamento? Não espere virar uma bola de neve, não espere as coisas piorarem, busque ajuda. Busque ajuda, busque uma pessoa consagrada que você entende que é uma pessoa de Deus. Busque ajuda dela. Não busque ajuda de um amigo seu do trabalho, da faculdade, da escola, da rua, um vizinho qualquer. Não, procure uma pessoa que tem experiência de vida. Procure uma pessoa que tem experiência ao lado do Senhor. Porque essa pessoa ela vai poder te orientar. Porque imagine, você está com um problema no seu relacionamento, então você está com um problema financeiro, você está com um problema com seus filhos, você está com um problema de algum vício, e aí você vai buscar ajuda com alguém que não pode te ajudar, porque de repente está enfrentando os mesmos problemas que você e está indo a fundo, não está buscando a ajuda de Deus para resolver os seus problemas. Como que você vai ter ajuda dessa pessoa? Ele também precisa de ajuda. Então busque ajuda com alguém que pode te ajudar. Busque ajuda com alguém que pode te orientar. Com alguém que tem um relacionamento com Deus. Não espere virar uma bola de neve. Vá, busque ajuda, converse, fale do seu problema. E entenda que Deus ele pode usar essa pessoa, ele pode usar outras pessoas para te ajudar. Busque ajuda, fale. E entenda que de repente Deus ele tá falando, olha, é nessa direção. E aí você vai conversar com alguém e ele vai te dando as orientações, ele vai te falando e você fica pensando, mas espera aí, eu queria para aquele lado. Quando você vai buscar ajuda, quando você clama ao Senhor, você tem que entender e saber que Ele vai fazer a vontade dEle na sua vida se você deixar. Só que às vezes a vontade de Deus na sua vida é para que você pare de beber, que você pare de fumar, que você pare de viver uma vida longe do Senhor, que você seja fiel ao seu cônjuge, que você seja um bom pai, que você seja um bom filho, que você seja um bom funcionário, que você seja um bom adorador, que você deixe os prazeres que esse mundo oferece de lado e busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque a ajuda de alguém consagrado que tem experiência de vida, que vai poder te direcionar para o caminho do Senhor. O detalhe é que às vezes o caminho do Senhor é diferente do que eu quero. Só que no caminho do Senhor eu sei, vai ter pedras, vai ter dificuldades, vai ter angústias, mas tem o Senhor. Tem o Senhor. Porque a promessa dele para mim é essa, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Do outro lado, de repente vai ter sofrimento em algum momento, vai ter uma alegria, vai ter um divertimento, vai ter sofrimento, vai ter angústia. É o caminho que eu escolhi, mas eu estou sozinho. Eu não tenho esperança de uma vida eterna. Então, querido, quando você for buscar ajuda, você for buscar conselho, buscar apoio, procure alguém ao lado do Senhor. Porque senão, se você for buscar ajuda de alguém que não tem compromisso com Deus, ele vai falar para você chutar o balde. Ele vai falar para você largar o seu cônjuge, deixar os seus filhos se criar para lá e viver a sua vida, porque você merece ser feliz. Sim, nós merecemos ser felizes, mas felicidade longe dos caminhos do Senhor não é felicidade, é ilusão. A felicidade ao lado do Senhor, ela é eterna. Busque ao Senhor,
Busque conselho de pessoas consagradas para lhe ajudar nesse momento. Jesus ele buscou a ajuda dos seus discípulos. Mas a sensação que ele teve, deixa eu tentar fazer com que você entenda. Imagine que você na igreja, você recebe uma incumbência, tem um projeto que vai acontecer e pediram que você liderasse esse projeto. E aí você faz todos os rascunhos, você faz todas as anotações, vê tudo que você precisa, quando que vai ser o projeto, se o projeto vai ser um final de semana, se o projeto vai ser só na sexta-feira à noite, no sábado à tarde, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo, vai ter lanche para alguém, vai ter algum momento para ter uma salada de frutas, uma mesa de frutas com pães, com sucos, vai ser só um final de semana, vai ser 2 finais de semana, vai ter palestrante, ele é daqui, ele é de longe, e você começa a organizar tudo, mas só que você não consegue fazer isso sozinho. Você pode organizar as coisas, rascunhar tudo, mas na hora de executar, no dia do programa, você vai precisar de ajuda. E você começa agora a montar a sua equipe, você manda mensagem para um, manda mensagem para outro, você fala com um, você fala com outro, você dá tarefas para um, dá tarefas para outros, e até que chega o grande dia, o dia do programa, quando tudo vai acontecer. E de repente, quando está tudo ali, os convidados estão chegando, você já tinha visto o público-alvo, está todo mundo vindo, está tudo perfeito, e você olha para um lado, olha para o outro, e você está sozinho. As pessoas que você pediu ajuda não apareceram. E agora você tem que correr de um lado para o outro, tentar fazer tudo sozinho. Chama alguém que sem experiência, chama alguém que não conhece o que está acontecendo e pede para ela ajudar de uma forma ou outra. Conseguiu visualizar, conseguiu entender esse sentimento de frustração que quando você precisa de alguém, a pessoa não está ali? É mais ou menos esse sentimento que Jesus teve. Porque quando Jesus, depois de orar um pouco, ele volta, e a impressão que ele volta para encontrar os discípulos orando e ali eles se animarem, se apoiarem, mas não é isso que acontece. Ele chega ali e ele encontra os discípulos dormindo. E ele fala de maneira triste, mas puxa, vocês não conseguem nem um pouquinho, nem uma horinha vocês conseguem orar comigo? Vigiai, vigiai, orai e vigiai. E aí ele volta para orar de novo, ele volta lá. E esse, além da ajuda que ele pediu, esse é o outro passo importante, a oração. É na oração que você vence as suas batalhas. É na oração que você vence as dificuldades. É na oração que você estreita o relacionamento com Deus. É na oração que você alimenta essa amizade tão gostosa que nós temos ao lado do Senhor. Jesus ele fazia da oração não uma ferramenta quando tivesse um problema. E é justamente o que a gente faz, né? Em meio à pandemia, nós oramos, nós clamamos. Em meio a uma dificuldade financeira, nós oramos, nós clamamos. Em meio a um problema de relacionamento, nós oramos, nós clamamos. Mas quando os problemas são resolvidos, nós abandonamos a vida de oração. Não. A oração ela precisa ter uma rotina, ter um hábito. Você ter ali um relacionamento com Deus, falar com Ele todos os dias. Eu já preguei sobre oração algumas vezes e falo de alguns detalhes de pessoas com quem eu tinha uma amizade grande, mas a distância acabou atrapalhando e quando nós nos encontramos, ficamos felizes, mas a conversa foi pouca, porque não tínhamos nada em comum. Em compensação, eu viajei uma distância de quase 400 quilômetros e com a minha família e uma pessoa de carona e ela foi conversando o tempo todo, enquanto ela não saiu do carro e eu fui embora, ela não parou de falar. Mas por quê? Porque nós tínhamos um relacionamento. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus.
E o relacionamento que Jesus ele tinha com Deus, a maneira dele falar, Marcos capítulo 14, verso 36, ele fala, Abba, Pai. É o tratamento de um filho para com um pai amoroso. Ele sabia, é um pai amoroso. E não somente um pai amoroso, mas um pai poderoso. Ele estava falando com um pai poderoso. Um pai que era um verdadeiro super-herói, um pai que podia tudo. E a esse pai que podia tudo, ele foi falar, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele foi falar justamente com quem resolvia. Não tinha mediação, não. É quem que resolve as coisas. É quem que abençoa. É quem que cria. É quem que dá vida. É quem que salva. Eu vou falar com ele. E ele foi falar direto com o Pai. Pai, se possível, porque o Senhor é todo-poderoso, afasta de mim esse cálice. Queridos, era possível? Sim. Era possível. Ele poderia afastar o cálice? Poderia afastar o cálice. Só que qual que era a consequência disso? Nós não teríamos salvação. Nós não teríamos esperança. Nós não teríamos vida. Eu não sei se você já parou para pensar na dor e no sofrimento de Jesus, na angústia que ele estava passando, a separação que o pecado estava fazendo com ele. E a angústia dele, sabendo que ele iria morrer naquela semana. E agora ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era possível, mas as consequências eram horríveis. Iria nos tirar salvação. Angústia, dor e sofrimento. Condenação. Afasta de mim esse cálice. Querido, qual que é o teu cálice? Qual cálice que tem te preocupado, tem tirado o teu sono, tem te deixado triste, angustiado e às vezes até pensando que Deus te abandonou? O livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sempre que eu leio esse texto, sempre que alguém lê esse texto perto de mim, vem automaticamente, eu fico ouvindo uma contra-resposta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus ele tem poder para transformar maldição em bênção. Esse Pai amoroso, esse Pai bondoso, esse Pai poderoso, a quem Cristo falou, com quem Ele falou, Ele tem poder para transformar maldição em bênção. Eu não sei o que você está vivendo, não sei as tristezas que você está passando, mas Ele pode transformar tudo em bênção. Toda dor, todo sofrimento, toda angústia, Ele pode transformar em bênçãos. Ele pode fazer de você um vencedor. E sem que você perceba essas maldições, essas desgraças, essas coisas ruins que vão acontecendo, elas vão te preparando para algo muito maior na frente. Se você não tivesse passado por esse processo, pela via dolorosa, pelos espinhos, pelas pedras, lá na frente você não teria estrutura para vencer. Foi necessário passar pelas lutas. Porque Deus ele tem poder de transformar a maldição em bênção. Jesus ele tinha ali os seus problemas, a sua angústia, a sua dor, e ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice. E uma coisa me chama a atenção, não tem uma vez que eu não leia esse texto e que eu não pense nisso. Quando ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice.
Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu fico pensando, Jesus ele sabia qual era a vontade de Deus. E a vontade de Deus era salvar do pecado. Era salvar você. Ontem eu falei que o Senhor precisa de você. No domingo, o Senhor precisa de você. Mas na verdade é você que precisa do Senhor. Sou eu que preciso do Senhor. O Senhor quer lhe salvar. Ele quer lhe transformar. Afasta de mim esse cálice. Contudo, seja como tu queres e não como eu quero. O Senhor Jesus sabia qual era a vontade do Pai. Mas o seu lado humano estava sofrendo na angústia. Ele fala, Senhor, afasta, mas eu sei o que o Senhor quer. Eu estou aqui para isso, seja feita a tua vontade. São as dores, o sofrimento, a angústia que nos prepara. Talvez você já tenha lido ou ouvido falar sobre a mariposa imperador. Ela tem um casulo muito forte, é como se fosse uma garrafa, uma bola com a parte superior e ela para sair, ela vai se mexendo e se esgueirando ali e o sacrifício é muito grande, são horas e horas e horas para ela conseguir sair, tirar uma asa, tirar outra asa para então ela sair e poder voar. Se alguém olhar aquilo e ficar com pena da mariposa e lá abrir um pouquinho esse casulo, vai acontecer uma desgraça. Porque esse movimento, esse trabalho, essa pressão para sair, todo o esforço físico que ela faz para poder sair, ela libera uma química, uma proteína no seu corpo para fazer com que as suas asas tenham vida. Se ela não sair dessa forma, as suas asas não terão vida. E ela vai sair e ela vai viver, ela vai ficar andando, mas ela não vai voar. Porque as suas asas não terão vidas. Esse processo, essa luta para sair, é o que faz com que ela tenha força para enfrentar a vida que vem pela frente. Querido, o que você precisa para enfrentar os seus medos? O que você precisa para enfrentar as lutas e as dificuldades? O Senhor é contigo. Ele quer te guardar, Ele quer te proteger. Jesus, ele recebeu conforto e força de Deus. Nesse momento de angústia, o Senhor, ele envia um anjo para dar apoio e força para Jesus naquele momento. O anjo não tira dele o sofrimento, o anjo não tira dele as aflições, não tira dele as obrigações, mas está ali ao lado dele, dando força para ele. Você não está sozinho. Eu estou contigo. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 489, diz assim, ó: o anjo não veio para tornar-lhe o cálice das mãos, para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo a fim de que o bebesse com a certeza do amor do Pai. A agonia de Cristo não cessou, mas a sua depressão e desânimo o deixou. Querido, tem um texto que eu gosto muito, e talvez você goste desse texto também. É o texto de Isaías 41, no verso 10. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Isaías 41, no verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse texto é fantástico. Provavelmente, se você me ouvir, em algum momento eu já falei desse texto, ou na igreja, ou em alguma visita. Deus está falando assim, olha, não temas, porque eu sou contigo. E se eu estou contigo, nada vai te abalar. Não te assombres, não fique com medo, não fique assombrado, porque eu sou o teu Deus.
eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha destra fiel. A destra fiel é a mão direita. O meu filho Christian vai fazer 17 anos esse ano. Quando ele tinha os seus 9, 10 anos, ele estava brincando com um amiguinho lá no quintal de casa, quando eu estava fazendo faculdade de teologia, e não tem essas bolinhas de tênis? E estavam brincando de um jogar para o outro, um jogar para o outro, um jogar para o outro. A ideia é que em algum momento um deixa a bola cair para o outro fazer ponto. E ele estava jogando com a mão direita e isso me chamou atenção porque ele é canhoto. E eu falei, filho, você é canhoto, joga com a mão esquerda. Ele falou assim, pai, eu sou canhoto, mas a minha mão direita é mais forte. Na hora eu lembrei desse texto. Porque o que Deus está falando aqui, olha, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão mais poderosa. Quando você precisar, querido, o Senhor ele virá em teu socorro com a mão mais poderosa. Quando você estiver em angústia e sofrimento, quando você tiver uma decisão para tomar, ele vem em teu socorro. É só você clamar, é só você crer. E um outro texto que é muito legal, aqui de Isaías também, agora não no capítulo 41, mas no capítulo 43, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel, não temas, pois eu te resgatei. Eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Queridos, que promessa maravilhosa. O Senhor é contigo. No momento de dor, no momento de aflição, no momento que você tem que tomar uma decisão, o Senhor é contigo. Quando você passar por dificuldade, Ele é contigo, porque Ele te escolheu, Ele te chamou pelo nome. Eu tenho dito que hoje é dia de salvação, porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Esta semana inteira, nós estamos tendo oportunidades de ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus, de conhecer um pouquinho mais dos passos do nosso Senhor e Salvador na última semana de sua vida aqui, quando Ele foi fazer o sacrifício para me salvar e para te salvar. Mas não adianta o sacrifício dele se você não aceita, se você não crê. Hoje é dia de salvação. Eu quero lhe convidar a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero lhe convidar a estudar a palavra de Deus, a conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus e você encontrar na palavra de Deus o caminho que te leva para mais perto do Senhor e Salvador. O Senhor quer fazer grandes coisas por você e em você. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Talvez você tenha um monte de questões para resolver, mas o Senhor quer resolver contigo. A mão dele é maior. A mão dele é maior. Você está angustiado, você está com problema. Coloca nas mãos do Senhor, porque a mão dele é maior. A mão dele é mais forte para te proteger, para te guardar. Não importa o que você fez, não importa as lutas que você tem para enfrentar. Clame ao Senhor, Ele virá em teu socorro. Tem um hino que fala que amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. O Senhor quer salvar você, Ele quer te libertar, Ele quer te dar vida, Ele quer te dar paz. Aceite Jesus. Esta é uma semana de oportunidades. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Se prepare para se batizar, mas se prepare mais ainda para encontrar quando Ele vier com poder e grande glória. Nós iremos orar, mas antes iremos ouvir um louvor. E logo na sequência, iremos orar ao Senhor juntos.
me comprou com sua vitória, Ele me salvou. Sua morte é minha vida, por seu sangue eu tenho libertação. Jamais saberei o preço dos pecados que pagou. És o único Deus, meu Salvador. A minha vida eu te entrego, e em suas mãos eu sei que estou segura pra seguir. Todo mal já venceu, não mais condenação. Vida eterna eu encontro nesta cruz. Sua morte é minha vida. Sua morte é minha vida. Por seu sangue eu tenho libertação. Jamais saberei o preço dos pecados que pagou. És o único Deus, meu Amém. Querido Deus e bom Pai, Senhor, da mesma forma que Cristo, Senhor, passou por momentos de aflição e angústia, e Ele te buscou, nós queremos te buscar também, Senhor. Nós queremos, Senhor, ir na Tua presença, sabendo, Senhor, que a Tua mão é maior, sabendo, Senhor, que ao Teu lado nós somos mais do que vencedores, sabendo que podemos passar por dificuldades, por angústia, por sofrimento, mas o Senhor envia os Teus, Senhor, para nos guardar, para nos orientar, para nos conduzir, Senhor, nos Teus caminhos. Muito obrigado, Senhor, pelos amigos consagrados a Ti que temos, mas muito obrigado também, Senhor, porque sempre que precisamos, o Senhor vem em nosso socorro. Toma-nos em Tuas mãos, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até amanhã às 19h30.